Olá, seja bem-vindo ao seu canal de resumo de novelas. Nesse vídeo, você terá o resumo semanal da novela Te Dou a Vida, capítulos de 18 de outubro a 22 de outubro. Se você quiser mais resumos como esse, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de deixar o like. Se você tem amigas ou amigos que também gostam de novela, compartilha esse vídeo com eles. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Segunda-feira, 18 de outubro. Em Houston, Helena diz a Irene que eles chegaram bem e ela, enojada, diz que a irmã vai se arrepender. O pior é que, embora Helena queira lutar pelo casamento, continua tratando Ernesto com frieza. No outro dia, Augusto procura Gina para lhe oferecer todo o seu amor, mas ela o rejeita, garantindo que o que aconteceu foi um erro. Pedro chega na casa da ex e procura por Nelson, a quem diz que vai pagar tudo o que gastou. Porém, assim que Gina o vê, ela pede ao pai e a Augusto que os deixem sozinhos. Pedro pede desculpas pelo que fez, mas ela não o reclama e começa a implorar que ele volte. O mecânico a rejeita e garante que tem certeza do que quer. Após ver Pedro sair, Nelson entra em sua casa e encontra sua filha arrasada. Ele tenta confortá-la. Nelson pede à filha que tenha dignidade, pois o que Pedro fez a ela é imperdoável. Embora Helena tenha ido a Houston salvar o seu casamento, ela fica muito distante de Ernesto porque não consegue esquecer Pedro. Ele, por sua vez, passa seu tempo com Nicholas, que está feliz. O pior acontece quando, por coincidência, Ernesto ouve Helena contar a alguém, Gabriela, que ela se divertiu muito na noite de núpcias. Como é seu costume, presume que a mulher falava com Pedro. À noite, Ernesto tenta se aproximar de Helena para lhe dar carinho, mas ela não aceita. Ele insiste, mas ela sai do quarto muito nervosa. Terça-feira, 19 de outubro. Esther garante a Pedro que não há problema em não se casar, mas que não concorda que ele ame Helena. Ela pede sinceramente que ele se esqueça da senhora casada para sempre. Pedro lamenta não querer deixar de ver Nicholas. Ele ama muito o filho, então sua mãe o aconselha a dar-lhe tempo sobre o assunto. Claro, ele repete que Helena deve esquecê-la de uma vez por todas. Enquanto isso, Andréa faz uma viagem. Em sua primeira noite sozinhas em casa, Gabriela e Irene ouvem barulhos estranhos, mas não encontram nada. Gabriela pede a Samuel para ajudá-la a colocar algumas câmeras em sua casa. O que eles não sabem é que Andréa fez todos os barulhos, pois ela não teve coragem de fazer uma viagem sozinha e voltou para sua mansão para se esconder. Domingo vai para a oficina trabalhar normalmente, mas, assim que o vê, Nelson o afasta de uma forma grosseira. Rejeitado pelos amigos, o pai de Pedro vai embora. No caminho para casa, Domingo encontra Pedro e lhe conta o que aconteceu. Pedro, indignado, vai imediatamente reclamar Nelson, mas o senhor deixa claro que faz o que quer em sua oficina. O mecânico não tem escolha e decide ir embora, mas garante que pagará tudo pelo casamento. Gina chega muito feliz procurando por Pedro na oficina e fica furiosa ao saber que seu pai o expulsou. A jovem joga na cara de Nelson que ele é horrível. Embora ele diga que ela precisa de ajuda psicológica, ela o rejeita, garantindo que alcançará seu objetivo sozinha. Depois disso, Gina vai até a casa de Pedro e encontra Esther. A jovem garante que fará seu pai mudar de ideia, mas em troca ela fará seu filho reconsiderar. Obviamente, a senhora rejeita a proposta e pede que ele esqueça o mecânico. Como Helena não atende mais às ligações de Ernesto, ele chega como uma surpresa para comerem juntos. Helena, por outro lado, o recebe friamente e garante que não respondeu porque estava ocupada com Gabriela, embora na verdade ela não quisesse falar com ele. Num descuido, Ernesto checa o celular da esposa e percebe que não há nenhuma ligação ou recado de Pedro. No entanto, ele duvida que Helena apague todas as evidências. Quarta-feira, 20 de outubro. Esther garante a Pedro que não há problema em não se casar, mas que não concorda que ele ame Helena. Ela pede sinceramente que ele se esqueça da senhora casada para sempre. Pedro lamenta não querer deixar de ver Nicholas. Ele ama muito o filho, então sua mãe o aconselha a dar-lhe tempo sobre o assunto. Claro, ele repete que Helena deve esquecê-la de uma vez por todas. Enquanto isso, Andréa faz uma viagem. Em sua primeira noite sozinhas em casa, Gabriela e Irene ouvem barulhos estranhos, mas não encontram nada. Gabriela pede a Samuel para ajudá-la a colocar algumas câmeras em sua casa. O que eles não sabem é que Andréa fez todos os barulhos, pois ela não teve coragem de fazer uma viagem sozinha e voltou para sua mansão para se esconder. Domingo vai para a oficina trabalhar normalmente, mas, assim que o vê, Nelson o afasta de uma forma grosseira. Rejeitado pelos amigos, o pai de Pedro vai embora. No caminho para casa, Domingo encontra Pedro e lhe conta o que aconteceu.
Pedro, indignado, vai imediatamente reclamar Nelson, mas o senhor deixa claro que faz o que quer em sua oficina. O mecânico não tem escolha e decide ir embora, mas garante que pagará tudo pelo casamento. Gina chega muito feliz procurando por Pedro na oficina e fica furiosa ao saber que seu pai o expulsou. A jovem joga na cara de Nelson que ele é horrível. Embora ele diga que ela precisa de ajuda psicológica, ela o rejeita, garantindo que alcançará seu objetivo sozinha. Depois disso, Gina vai até a casa de Pedro e encontra Esther. A jovem garante que fará seu pai mudar de ideia, mas em troca ela fará seu filho reconsiderar. Obviamente, a senhora rejeita a proposta e pede que ele esqueça o mecânico. Como Helena não atende mais as ligações de Ernesto, ele chega como uma surpresa para comerem juntos. Helena, por outro lado, o recebe friamente e garante que não respondeu porque estava ocupada com Gabriela, embora na verdade ela não quisesse falar com ele. Num descuido, Ernesto checa o celular da esposa e percebe que não há nenhuma ligação ou recado de Pedro. No entanto, ele duvida que Helena apague todas as evidências. Quinta-feira, 21 de outubro. No hospital, o médico consegue estabilizar o estado de saúde de Gina. Nelson se sente muito mal porque nunca pensou que a filha estivesse tão ruim a ponto de querer se matar. Arrependido, ele pede desculpas à filha. A jovem aproveita-se da situação e pede ao pai que recontrate Pedro. Sem saída, ele concorda. Rosa conta a Samuel o que aconteceu e ele, por sua vez, conta a Pedro. Os dois vão para o hospital e uma vez lá, o mecânico conversa com Gina. Obviamente, ela diz a ele que tentou se matar porque, sem ele, não queria continuar vivendo. Pedro, entretanto, a rejeita e deixa claro que não vai levar uma culpa que não lhe corresponda. A jovem, contudo, tem certeza de que ele voltará para o seu lado. Por sua vez, enquanto Pedro está com Gina, Rosa aproveita para conversar com Samuel. A jovem deixa-lhe saber que lamenta muito o que lhe fez, que ainda o ama muito e o beija. Como ele a ama muito, ele volta para ela. O ruim é que, assim que Gabriela descobre que Samuel voltou com Rosa, ela não só reclama do amigo por ter perdoado a jovem, mas também termina a amizade com ele. Isso porque ele disse a ela que sua namorada tem ciúmes dela. Em Houston, Helena diz a Ernesto que conversou sobre seus problemas com o psicólogo de Nicholas e que a profissional recomendou que fizessem terapia de casal. Ele não aceita muito bem e ela garante que ele está muito agressivo. Como já havia feito antes, Ernesto promete a Helena que vai mudar e pede seu perdão novamente. Só que agora, ele mostra a ela que está lendo um livro de conselhos para casais e dá detalhes, o que a deixa super feliz. Enquanto isso, Horácio vai à casa de Andréa para buscar alguns documentos que seu advogado pediu. Claro, ele acha que sua esposa ainda está viajando, então ele leva Mônica com ele. Enquanto recolhem coisas, Andréa espia Horácio e Mônica e fica furiosa quando ela descobre que ele quer apresentar a namorada às filhas. No entanto, ela não pode evitar que o casal a encontre escondida no armário. No dia seguinte, Augusto descobre por Rosa o que aconteceu com Gina e, claro, corre para casa. Ele não pode vê-la porque a pequena mulher não quer falar com ninguém, mas ele deixa alguns chocolates e um cartão. Gina lê o cartão e fica furiosa. O que acontece é que, nele, Augusto pede que ela lhe dê uma chance. Por sua vez, Pedro vai procurar Nelson em sua casa para lhe pagar o dinheiro do casamento. Gina percebe e quase força Nelson a dizer que pode voltar a trabalhar em sua oficina. Pedro rejeita a oferta, embora Gina implore para que ele volte. Uma vez sozinha, a jovem pede ao pai que faça alguma coisa, mas ele garante que não vai implorar ao mecânico e, novamente, pede-lhe que tenha dignidade e o deixe ir. Enquanto isso, Helena, Ernesto e Nicholas passam um dia sensacional em um parque. Tudo é tão lindo que ela acaba beijando o marido. Sexta-feira, 22 de outubro. Horácio fica muito surpreso porque Andréa não viajou. Ela grita com ele porque está em casa com a amante e os expulsam de lá. Certo de que a esposa é maluca, Horácio convida as filhas para jantar. Quando Andréa descobre, fica histérica e proíbe Gabriela e Irene de irem, mas elas a ignoram. Como Horácio não avisou que Mônica estaria no jantar, Gabriela e Irene ficam surpresos e chateados ao vê-la no apartamento. A assistente decide ir embora, enquanto as mulheres deixam claro para o pai que ele fez a coisa errada. O empresário pede desculpas às filhas e elas aceitam. Por outro lado, Gina continua com sua atitude arrogante e pede a Nelson para recontratar Pedro a qualquer custo.
Sem saída, o homem vai procurar Domingo para recontratá-lo, mas Esther não aceita e o manda ir embora de sua casa. André aceita o primeiro acordo de divórcio que seu marido lhe ofereceu. O ruim é que, quando liga para Horácio para contar que aceitou o divórcio, ele brinca e garante que agora vai lhe dar muito menos do que pensava no início. Andréa fica nervosa e garante que vai tornar a vida do marido impossível. A primeira coisa que a senhora faz é sair para gastar uma fortuna fazendo compras pelas costas de Horácio, o que incomoda muito o homem. Gina procura Pedro no trabalho. Ele, embora esteja bastante chateado, deixa que ela fique para ver como ele grava seu novo vídeo. Depois disso, a mulher finge que fala alto para que o mecânico a leve para casa. Pedro volta a dizer a Gina que eles não deveriam mais se ver e que ele não a ama. Idiota, no dia seguinte, ela vai procurá-lo sob outro pretexto bobo, e desta vez, Esther o coloca em seu lugar e exige que ele e o seu filho em paz. Em Houston, Nicholas vê o novo vídeo de Pedro e não entende porque ele não respondeu mais seus e-mails, então ele escreve para perguntar a ele. O mecânico se sente muito mal, mas ignora. Helena vê o filho sofrendo e a única coisa que pensa é que Pedro só se aproximou de Nicholas para ficar com ela, e não porque o ama de verdade. Ernesto faz tudo para ficar em Houston com a família. Com o pretexto de que precisam dele no trabalho, diz à esposa que ainda não poderão voltar para o México. Ela fica surpresa porque já estava fazendo as malas. Por outro lado, após sentir tonturas e náuseas, Gina decide fazer um teste de gravidez. O resultado é positivo. Ela fica nervosa, pois o filho é de Augusto. E assim termina mais esse resumo. Não esqueça de deixar o like. Não perca o próximo vídeo. Te espero lá.